Bom, aqui, assim, apenas constatação de fatos engraçados, né, que são, vamos dizer assim, a presença desses ateus de internet, essas pessoas de mentalidade tão brilhante, né, que ocupam sobretudo canais no YouTube e que estão sempre ali tentando formar um discursinho cada vez mais articulado, mais resumido e, vamos dizer assim, cada vez mais estreito sobre a inexistência de Deus, né? Mas assim, é claro, vamos dizer assim, o cara precisa ganhar likes, ele precisa ganhar dinheiro, né? Ele precisa sustentar o canal dele, então ele tenta fazer um discurso que pareça muito embasado, muito bem embasado, né? E que pareça muito sério, por conseguinte. Tenta mostrar algumas referências que supostamente indicam o caminho correto para a constatação da inexistência de Deus. Enfim, e diversos outros artifícios que o valham e que possa lhes garantir a imagem de pessoas sérias, né, de autoridades no assunto. Mas, em geral, sabe como é que esses tipos se comportam, sobretudo se você está na frente deles, debatendo, e quando, na medida em que eles vão ficando sem argumentos, sabe qual é a reação deles? Ai, a ciência já explicou, Deus não existe, a ciência é muito clara. É só assim. A ciência, essa mania estúpida que esse pessoal tem de recorrer à ciência, né, para dizer que Deus não existe. A ciência, tipo assim, a ciência é um cara que está ali, né, tá ali na biblioteca, está ali no supermercado, está na farmácia, é um cara chamado ciência, com quem você pode conversar e ele vai te explicar, né, ou vai te provar que Deus não existe. Quer dizer, ô meu filho, instituições científicas, instituições religiosas, instituições políticas, instituições culturais são regidas por pessoas. Hum? As consciências humanas estão regendo as instituições. E se uma instituição, vamos dizer assim, é explicitamente, vamos dizer, ateia, é porque os seus membros estão lá, vamos dizer assim, unidos por uma, vamos dizer, sei lá, por uma causa ou por uma suposta verdade. Mas vem cá, vamos falar a verdade. Um cara que seja reconhecido como cientista ou que seja autodeclara cientista e cuja finalidade seja apenas, vamos dizer assim, estudar para provar que Deus não existe, isso não é cientista, isso não é procurar a verdade, né? Procurar a verdade, meu filho, não se trata de agradar A ou B, né? Max Weber, naquele grande livro deles que ele explica duas vocações, ciência e política, ele começa com a ciência. Ele fala que há muitas verdades que desagradam a todos, assim como há muitas verdades que desagradam a mim, que sou um cientista. Se o cara quiser tentar provar a inexistência de uma coisa, mas ele acaba, né, mas se ele for um cara sério, que procure guardar as suas opiniões na gaveta e procure agir como um verdadeiro pesquisador, um pesquisador honesto, sério, né, que primeiro decida verificar se a coisa é assim ou não, que acaba que ele esbarra com uma verdade que ele já não consegue, vamos dizer assim, vamos dizer assim, já não consegue negar. Então o que ele faz? Ele baixa a cabeça para a verdade. Mas os caras, eles olham assim, nós conseguimos ver só apenas um pedacinho da galáxia. Mas nós podemos ter consciência do resto, assim, podemos ter uma noção do resto, né? De toda essa formação que é quase infinita. Mas nós mesmos só conseguimos ter uma noção mais clara de um pedaço muito pequeno das coisas. É assim que funciona, né? Mas esses caras, eles adoram resumões. Então ele vem com aquele papinho, muitos conhecidos meus já chegaram com esse papinho. Ai, você acredita em Deus? Nossa, você acredita numa coisa que você não vê? Faz o seguinte, o dia que você vê ele, me apresente, por favor. Puta que pariu, meu. Sabe, esse é coisa de retardado, meu. Esse é coisa de retardado. O cara chega a dizer, você acredita numa coisa que você não vê? O que é?
Isso é piada. Aí chega aqui aquele Salatiel Júnior. Olha só, isso aqui só pode ser uma pegadinha, nada a ver. Dilúvio, depois voltou tudo a ser uma porcaria. Ou vem aquele Yuri Greco. É claro que isso é uma estupidez. Não existe nenhuma racionalidade na religião. Esse Yuri Greco. Agora vem o Pirula. Tentando bancar o sério, né? Na verdade, cara, isso aí é coisa de gente antiga, entendeu? Você tem que respeitar a mentalidade dos antigos. Mas só sabe, ai, puta que pariu. E tem gente pagando pra esses caras, tem gente sustentando os canais desses caras. Puta que pariu, sabe? Gosto de fazer lembrar aqui a expressão de um grande orador francês, Bossuet, do século XIX, do século XVII, Bossuet, que um bobo tem sempre outro mais bobo que o segue, né? Então, pera lá. A pessoa, ela acha assim, que Deus tem que aparecer um cara aqui, barbudo, estilo patriarca, com um chicote na mão, um livro negro para te acusar isso. Aquela imagem popular estragada. Né? Quer dizer, o cara não é capaz de se empenhar seriamente, por exemplo, pegar a Bíblia, pegar ali o Antigo Testamento ou o Novo Testamento e tentar entender aquilo ali. Não, ele quer se apegar a resumões, a ideias prontas, né? Sintéticas. E é por isso que esses imbecis ficam respeitando caras como Carl Sagan ou aquele Neil deGrasse Tyson, que aquilo é um ator, aquilo não é cientista, né? E não adianta vir aqui dizer, o Carl Sagan ele tem diversos, ele foi reconhecido diversas vezes, ele tem diversos prêmios, né, conferidos a ele como cientista. Ó, aqui, ó. Vocês sabiam que grande parte dos prêmios conferidos são fraudes? E eu tô cagando que o Carl Sagan é reconhecido como cientista. Eu quero que vá chupar uma pica. Sabe por quê? O que interessa para uma pessoa que realmente está interessada em buscar a verdade, ela não está interessada em saber se o cara tem prêmios ou não. Ela vai lá verificar se o cara está falando a verdade. Né? Muitos cientistas não têm prêmio. Você pega, como eu citei uma vez aqui, o Wolfgang Schmidt, foi recomendado pelo Olavo, vai ver um monte de pateta. Ai, você está falando do Wolfgang Schmidt. O cara nem sabe quem é o Wolfgang Schmidt, nunca leu. Vá, né? Outro, vai chupar a pica. É tudo, eu não estou falando aqui. O cara não precisa acreditar em Deus, só que precisa ser inteligente. É só isso. Agora não. Os caras querem insistir que Carl Sagan é um cientista. Olha, cara, eu tive que assistir aquela maldita série Cosmos lá. Eu estava na escola e ficavam passando aquilo todo fim de semana, toda sexta-feira para nós, nas aulas de ciências. A gente tinha que assistir aquela série onde você, lá pelas tantas, ele começa a falar do processo de evolução, né? E faz aquele resumão de que a consciência humana não é nada mais do que o fruto de uma evolução biológica, a consciência humana. Quer dizer, os animais têm que se adaptar a determinadas condições de vida, a determinadas situações. Você pega lá no Darwin, no tomo 2 dos cadernos lá da origem das espécies, ele fala, se você tem em tempos imemoriais a Pangeia lá se dividindo em continentes, muitos animais que ficaram separados devido a esse cataclisma acabaram sendo deslocados para áreas de áreas mais frias, por exemplo, para áreas mais quentes. E eles tiveram que se adaptar a essas áreas mais quentes. Então houve todo um processo de modificação fenotípica, por exemplo. Tá, mas são condições que os animais não escolheram, os seres vivos ali não escolheram. Entendeu? Agora, se você acredita que o ser humano ele simplesmente é só isso, não existe nenhuma autonomia na consciência do ser humano, na consciência moral, ou que a consciência é só um dado biológico, espera lá. Se é assim, então por que, por exemplo, você pega lá, o cara está vivendo aqui no Brasil, mas ele decide ir morar numa terra bastante gelada, Inglaterra, por exemplo, e decide ficar lá. Ele vai ter que se adaptar, o corpo dele vai ter que se adaptar, né? A estrutura física dele vai ter que se adaptar a isso. Só que tem uma coisa, ele não a escolha foi dele. Né? Os animais podem migrar de uma região para outra conforme as épocas. Eles o fazem de forma instintiva.
E em geral o que eles fazem? Retornam aos seus lugares, né? Eles obedecem a um ciclo. Eles são movidos por instintos, eles são todos programados. O ser humano não precisa necessariamente estar seguindo nenhum ciclo. Ele pode sair de um lugar extremamente agradável e viver num lugar que não é tão agradável, mas simplesmente porque ele acredita que em determinado lugar a vida fará mais sentido para ele. E isso aí está o poder da consciência. E a consciência ela vai ter noção do espaço e do tempo e daquilo que está fora do espaço e do tempo. Ele pode não perceber, mas ele intelige isso. E a intelecção disso não vem a intelecção de algo para além, por exemplo, da vida sensível. Ela pressupõe uma intelectualidade pura. Mas é difícil explicar isso para esses tipinhos, né? Esses ateístas patéticos, né, de internet. Não estou dizendo, existem muitos ateus, muitos, que são extremamente inteligentes. Mas esses ateus patéticos de internet não passam de retardados disfarçados. Era mais ou menos isso.